professor, sociólogo da UFAM, Universidade Federal do Amazonas. É dia dele trazer reflexões, análises e informações importantes aqui na nossa coluna Pensa Rotina. Hoje, ele traz uma reflexão sobre economia e política a partir da discussão sobre o ajuste fiscal. A participação não é ao vivo, mas o comentário está aqui conosco gravado para você acompanhar. Você não fica sem as análises do professor Marcelo Seráfico. Vamos então acompanhar. Bom dia, Rafael, Jenny, ouvintes. O tema de hoje é essa relação que muitas vezes vem sendo esquecida entre economia e política, não é? E o que me leva a falar dele são duas outras questões. A primeira delas, uma sobre a qual a gente vem falando várias vezes aqui, vem conversando sobre ela, que é essa distinção que muitos tentam fazer, absoluta, entre técnica e política. Não é? Nesse caso, a economia aparece como uma técnica e a política como alguma coisa que diz respeito aos interesses em geral dos parlamentares, não é? Do Congresso Nacional. Então, esse é um ponto. O outro ponto, né, diz respeito a uma situação de fato que está em curso no governo federal, quer dizer, envolvendo executivo, legislativo e judiciário, que é o arcabouço fiscal, ou esse ajuste, não é, do arcabouço fiscal, que na verdade, não é um eufemismo, o arcabouço fiscal, um eufemismo para falar do que no governo Temer era o teto de gastos. Portanto, a definição, não é, de limites para o gasto público. O que se anuncia com esse tipo de discussão, né? Primeiro, que o governo federal precisa conter seus gastos de modo a que ele seja capaz de estabelecer certo equilíbrio das finanças públicas. Mas dificilmente nós somos expostos a informações que levem efetivamente a uma reflexão sobre o que é esse equilíbrio, né? No que consiste o equilíbrio. E aí é que vem toda a questão política envolvida. Note, na medida apresentada pelo governo, existem tetos que foram estabelecidos e medidas e, digamos assim, ações do próprio governo cujo alvo principal e imediato são aquelas pessoas que recebem salário mínimo ou que recebem benefícios vinculados ao salário mínimo. Portanto, são os trabalhadores, não é, de uma maneira geral, mas também aquelas pessoas beneficiárias do BPC e das aposentadorias, cujos ganhos estão vinculados ao salário mínimo. A proposta do governo é estabelecer um teto de aumento para o salário mínimo de até 2,5% acima da inflação, quando, na verdade, um ganho de 2,5% sobre um salário mínimo que já é baixo é quase nada, né, para a maioria das pessoas e particularmente para aquelas que dependem quase que absolutamente desses recursos para pagar despesas as mais triviais, né, das nossas vidas. Então, essa é uma questão. Quer dizer, nós temos, de um lado, um plano cujo foco principal e imediato é a renda do trabalhador. Esse plano anuncia para talvez 2026, porque a medida terá que ser votada em 2025 ainda por este mesmo Congresso, a isenção de imposto de renda para pessoas que ganham até 5 mil salários, ou 5 mil reais por mês. Veja, imediatamente, quem vai experimentar o teto são os trabalhadores, e um teto, diga-se, muito baixo. A médio prazo, quem pode vir a ter algum benefício, porque isso ainda depende do interesse dos senhores parlamentares, inclusive em votar a proposta, são os assalariados de uma maneira mais geral, quer dizer, uma classe média média, que ganha até 5 mil reais por mês. Mas quem é que é o grande beneficiário imediato e nos interesses dos quais sequer se toca? São os agentes financeiros. E como é que os agentes financeiros se beneficiam disso? Veja, hoje, os agentes financeiros, aqueles que fazem parte desse abstrato mercado, ou seja, são bancos, são corretoras, não é, que trabalham nas bolsas de valores, esses agentes, de um lado, através da taxa Selic, a qual está vinculada à dívida pública, manipulam o crescimento da dívida. Ou seja, eles quase que determinam, e aí o senhor Roberto Campos Neto não deixa ninguém mentir, determinam quanto esses agentes pretendem ganhar, não é, no futuro através da compra de papéis do governo, não é, que terão que ser pagos pelo próprio governo para obter empréstimos no mercado financeiro também.
Então eles manipulam. De outro lado, também manipulam o governo com a elevação do dólar, ao qual estão vinculados muitos preços, ou a formação de preços de muitos produtos no Brasil, tendo em vista que nós voltamos a depender da importação de muitos bens, porque o país vive um vasto processo de desindustrialização. Então, o que o Brasil está vivendo? De um lado, uma manipulação e uma chantagem do mercado financeiro para que o governo arque ou banque com aumento de lucratividade dos agentes financeiros, penalizando os mais pobres. E de outro, para agravar a situação, o governo vive também uma chantagem feita pelo próprio parlamento com o fim de atrelar a aprovação da medida que eventualmente no futuro beneficiará alguns trabalhadores, mas não apenas esses. A medida que atende ao interesse do mercado financeiro, que é o teto para o salário mínimo, que sejam liberadas as emendas ditas PIX, que agora estão reguladas graças a uma medida importante do Supremo Tribunal Federal. Então nós temos um meio de campo político que vinculado a uma discussão econômica que às vezes se quer tratar como se fosse estritamente técnica, mas ela está vinculada a interesses econômicos e políticos que se fazem representar dentro da Câmara, dentro do Senado e mesmo dentro do Executivo. Porque, note, a proposta de teto, de arcabouço fiscal, como se queira, enviada pelo senhor ministro Haddad, é uma proposta não apenas tímida, mas plenamente ou quase plenamente satisfatória aos interesses dos agentes financeiros. Com o que os agentes não ficaram satisfeitos? Com os limites, ou digamos assim, com a possibilidade de isenção do imposto de renda para a parte dos trabalhadores. Isto é, tudo que diz respeito à melhoria das condições de vida da maioria dos cidadãos e cidadãs brasileiros desagrada aos agentes financeiros. Isto é, esses agentes operam economicamente e com seus representantes dentro do parlamento, dentro do próprio executivo, contra a maioria das pessoas que habitam o país. Esse debate não tem nada de estritamente técnico ou estritamente econômico. Ele é um debate político ao qual se tem que fazer frente de maneira honesta, revelando que, na verdade, estamos diante de uma briga pela apropriação do orçamento público. Nós devemos decidir se essa apropriação do orçamento público, se o uso dos recursos públicos deve satisfazer o interesse de uma minoria cujos ganhos decorrem de uma lucratividade resultante da manipulação do mercado, e nesse particular, a ideia de autorregulação do mercado é uma ideia falsa na medida em que o poder desses agentes permite a eles instaurar um verdadeiro terror econômico no país, o que significa que há uma desigualdade absoluta nas formas de negociar, não é? O que deve ser gasto com o quê? Ou se o governo deve fazer aquilo para que foi eleito, quer dizer, promover a redução das desigualdades sociais no Brasil através de novas formas de distribuição de renda e, portanto, de redução da lucratividade de determinados setores que ganham cada vez mais a despeito das perdas da maioria. Então, eu espero que esse debate seja travado de uma maneira honesta e que o governo também deixe dessa atitude, eu diria que até retrógrada, uma atitude acovardada de enfrentar esses setores. E, para isso, inegavelmente, é preciso fortalecer bases sociais, todos os trabalhadores, esclarecer a população sobre o que está de fato em causa. Bom, eu desejo uma boa semana a todos e agradeço pela atenção. Muito bem, tá aí o comentário e a coluna Pensa Rotina com o professor e sociólogo da UFAM, o Marcelo Seráfico. Logo mais, este comentário, esta coluna, estará disponível para você no nosso canal no YouTube, Band News Difusora, e também no nosso site, bandnewsdifusora.com.br. A gente faz agora o último intervalo da edição de hoje do Band News Amazônia, primeira edição. Não sai daí que é bem rapidinho, viu? Participa conosco, manda mensagem no nosso WhatsApp aqui, 993519370, 99351